que eu estou dizendo é o seguinte: não se assustem se daqui a alguns anos tiver uma guerra entre China e Rússia por território. Chegou a sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta censura? O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de teoria da conspiração? No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. Uma coisa interessante, a gente estava falando sobre a questão dos sinais. A guerra é um sinal. Sim. Então tem a guerra cultural, guerra econômica, guerra militar mesmo. E não só guerra, mas rumores de guerra. Né? Foi o texto de Mateus e o texto de Marcos, né? Mateus e Marcos. Olha, não é o fim, isso é o início, mas calma, ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerra. Esse rumor de guerra, eu queria só pontear aqui, você que acompanha em casa, pode pesquisar depois lá, vai lá no Google, vai digitando lá que você vai ler umas coisas interessantes. China e Rússia. Isso é interessante, China e Rússia. Hoje, a China é amiga da Rússia. Sim. Mas, meu amigo hoje, meu inimigo amanhã. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso é meio Maquiavel, meio Arte das Guerras, mas é mais ou menos por aí. Então, a China hoje caminha lado a lado com a Rússia, está alinhada politicamente com a Rússia. Mas eles têm questões pendentes. Tem uma região da China que em 1860 foi tomada pela Rússia, né? Que a China hoje ela vive o que a Alemanha viveu depois da Primeira Grande Guerra Mundial. A Alemanha foi humilhada politicamente, foi desidratada, né? Perdeu terra, Sofreu teve que embargo. indenizar as nações que ela havia invadido. Então, o custo da Primeira Guerra Mundial para a Alemanha foi muito forte. E a humilhação, né? Foi aí que Adolf Hitler começou a se promover, conseguiu chegar ao poder com a esperança de trazer a glória para a Alemanha novamente. Ele começou a pregar que os arianos são uma raça diferente, superior, e ponto. A China vive isso. A China hoje vive, eu repito, o que a Alemanha viveu depois da Primeira Guerra Mundial. Então a China hoje ela tem uma sede de reescrever a história, porque a China foi humilhada pela Inglaterra, a China foi humilhada pelo Japão, a China foi humilhada pela própria Rússia. Então hoje a China ela quer reconquistar terras que antes pertenciam a ela. Para você ter uma ideia, a China hoje disputa terras com briga por fronteira com 12 países. Ela não, isso aqui é do Nepal, não, isso aqui é da China. 12 países. Um deles é a própria Rússia. Tem uma região chamada Vladivostok. Não sei se eu estou falando correto, Vladivostok. É uma cidade portuária que até 1860 pertencia à China, né? Ela tinha, o nome era Haishenwai, parece que a pronúncia é essa, Haishenwai. E em 1860 a Rússia foi lá, criou um forte, era um porto, e foi povoando e tomou. É uma área de 600 quilômetros quadrados e hoje tem próximo de 700 mil habitantes. Tem um dado de 650 mil, mas em 2020, então deve estar próximo aí de 700 mil habitantes, talvez. 650 mil habitantes, pronto, para não errar. E é pouca, e 650 mil habitantes para a China, isso não é nada. Não é nada. Entendeu? Então, para você ter uma ideia, a Rússia tem 150 milhões de habitantes. O Brasil, hoje nós estamos o quê? 220, mais ou menos? Acho que é por aí. Olha, se estiver errando, eu estou errando por pouco aqui. Vamos pensar em 220. 220 milhões de habitantes. E nós temos a metade do tamanho da China.
Oh, perdão. A metade do tamanho da Rússia. 215. 215? 2022 é o último. Talvez deve ter uns 217, né? Se você for atualizar hoje. Nós temos hoje a metade do tamanho da Rússia e temos 215 milhões de habitantes. A Rússia tem 150 milhões. E agora, você vê, então, ela tem o dobro do nosso território e bem menos pessoas. Sim. Tá? São 67 milhões de pessoas a menos que o Brasil e o dobro do território. Agora vamos um dado importante. 70% dessa população da Rússia mora na chamada Rússia europeia. Entendeu? Então você tem ali... Perdão, falei errado. Cerca de 20% mora na chamada Rússia europeia, ou Rússia branca. Né? A maior parte da população está lá. O restante, os 20% da população da Rússia é que está nos 70% do território restante. Então você tem uma área gigantesca da Rússia pouco povoada, com pouquíssimas pessoas. Então, quando você tem a área gigantesca, até sem defesa, Sim. sem exército, sem quartéis, sem defesa nenhuma. Tem muita questão do clima também, né, bicho? Uma dificuldade Porque é mais frio, é uma questão. Toda essa parte, vou falar assim, essa parte asiática, né, da Rússia, é a parte mais fria, mais gelada e tal. A parte europeia dela é a parte onde mora a maior parte da população, onde estão os maiores centros, né? Acesso, né? Então, mas aí como é que você protege essa população toda? Como é que você protege essa terra toda? Então vai chegar uma hora que a Rússia pode, se essa guerra se esticar, Rússia e OTAN abertamente, a China vai falar assim, não, olha só, eu tenho como te apoiar aqui. Vou te dar aqui soldado, te dou tanque, vou te dar armamento, isso aqui, te dou isso aqui. Mas lembra daquela região ali, do porto, de 600 km², aquele entorno lá, devolve para a China, porque até 1860 era nosso, pertencia lá a Manchúria, né, eles falam lá, Manchúria de Qin, pertencia a Manchúria de Qin. Então, historicamente é nossa, devolve. E a Rússia vai acabar se ver sem saída, tem que ceder territórios para a China. Ou, se não ceder, a China vai pegar uma Rússia debilitada, militarmente falando, fraca, né? E vai simplesmente invadir e vai tomar. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, não se assustem se daqui a alguns anos tiver uma guerra entre China e Rússia por território. Eles não são amigos de infância. A Rússia e a China não são amigos de infância. Um sempre teve o pé atrás com o outro. A questão é que agora está sendo estrategicamente positivo uma aliança entre essas duas nações. É bom para a China e é bom para a Rússia. Estados Unidos envolvido lá, defendendo a Ucrânia, envolvido defendendo a Israel, provavelmente envolvido aqui defendendo a Guiana, o próprio Brasil pode ser também, do ataque da Venezuela ali. Como é que vai proteger Taiwan? Que é uma questão de tempo. A China vai invadir Taiwan. A questão é quando, não é se. Quando? Quando a China vai invadir? Então, para a China, os Estados Unidos está dividido em várias frentes de batalha, isso é lindo, é um cenário perfeito. Vai ter uma resistência muito menor para ela tomar Taiwan. Então, para a China hoje ter essa aliança com a Rússia é bom. E para a Rússia também está sendo bom. Está vendendo os produtos dela, está conseguindo. Mas isso não significa que lá na frente os dois países não vão entrar em guerra. Então, hoje você tem uma Rússia com 20% da população morando em... Estou falando números redondos aqui, mais ou menos. 20% da população em 70% do território. Como é que defende? Como é que povoa? Como é que vai defender isso? E
nada. A China hoje, a China é o país que mais precisa de terra. A China está brigando por uma ilhazinha de 6 km quadrado no mar. Uma rocha no meio do oceano, a China quer. Enfim, e tudo isso é bíblico. Você vê, já falava sobre guerra, que rumores de guerra. E a Bíblia falava sobre isso, fala sobre isso, é um sinal da vinda de Cristo. As coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. E não vai parar. A tendência é o número de guerras no mundo aumentar. Infelizmente.